Olá, eu sou o Diego Munhoz, ortopedista especializado em joelho, e neste vídeo iremos falar e conversar um pouco sobre o ligamento cruzado anterior, o que é esse ligamento e por que rompe. Por ser um ligamento, o LCA, ou ligamento cruzado, tem a função de unir dois ossos, no caso o fêmur e a tíbia, sendo responsável por restringir alguns movimentos, principalmente o de translação, ou seja, movimento mais lineares, e o de rotação, dando estabilidade ao joelho. Tá? Ele é composto principalmente por água e colágeno. E por mais simples que possa parecer o nosso joelho, ele sofre movimentos diversos, agindo de maneira complexa e interagindo de diferentes formas com ligamentos. E sendo assim é diferente quando a gente está com o joelho esticado, com o joelho dobrado. E entender isso, entender sua anatomia é importante para a gente planejar tratamento e explicar ao paciente. Falando de suas características físicas, anatômicas puras, o ligamento ele tem um comprimento de 38 milímetros, ou seja, 4 centímetros em relação à sua extensão, e uma largura média de 11 milímetros, 1 centímetro aproximadamente. Ele é capaz de restringir forças de até aproximadamente 2.000 newtons. Falando agora da sua localização especificamente dentro do joelho, sabemos que ele cruza o joelho, por isso o seu nome. Ele começa a cruzar na região posterolateral do fêmur, se inserindo na região anterior e medial da tíbia. Por acabar na frente do joelho, ele é considerado anterior ao outro ligamento cruzado que temos no joelho, que seria o ligamento cruzado posterior. Passada a sua localização, teremos que entender a sua composição estrutural. Ele não é apenas uma corda única, ele é composto por algumas cordas, por algumas bandas, tá? Que fazem com que ele se comporte de forma não isométrica, tá? Ou seja, não tenha a mesma tensão durante todo o arco de movimento do joelho. As bandas principais são a banda anteromedial e a posterolateral, sendo que a anteromedial fica mais tensa com o joelho fletido e a posterolateral com o joelho estendido. Essa dinâmica diferente das estruturas do joelho fazem com que ele não se comporte de forma igual e que possa ocorrer lesões parciais dentro do joelho. Isso é importante para entendimento da patologia e de cada paciente. Muito bem, passando essa questão das bandas, temos que entender que ele é formado também por uma película, uma membrana sinovial. E quando essa membrana rompe, quando o ligamento fica lesionado, muda um pouco a dinâmica, os fatores bioquímicos, e isso faz com que ele tenha uma dificuldade de cicatrização. Entendendo o que é o ligamento, agora vamos entender, na verdade, por que ele rompe. E aí a gente tem que entender os fatores de risco e os mecanismos de trauma em que o ligamento sofre. Algumas pessoas possuem uma chance maior de romper o ligamento cruzado anterior. Pessoas do sexo feminino, por exemplo, possuem uma tendência por alguns fatores específicos. Como o ligamento fica dentro do joelho, tem uma região que a gente chama de intercôndilo, que é uma espécie de caixa, ou é um espaço que ele fica entre os dois côndilos do fêmur. E quanto menor esse espaço, quanto mais estreito o intercôndilo, maior a chance do ligamento ser guilhotinado, ter algum atrito ou bater no osso e fazer com que ele se rompa. Então, pessoas com esse intercôndilo mais estreito, com essa caixa mais estreita, têm um risco maior. E a gente sabe que, junto com o ligamento, a musculatura também ajuda a proteção. Então, você não ter uma musculatura, não fazer uma atividade física regular, não ter um preparo físico adequado e se expor a alguns esportes, isso aumenta a chance de você ter lesões do ligamento cruzado anterior. Alguns esportes, por juntar aí mecanismo de trauma e esses fatores aí, podem ser um risco a mais, né? Ou seja, mais frequente desse ligamento ser rompido. Então aí temos futebol, temos esqui, temos ginástica. Tá? Muito bem, e agora vamos entender exatamente como ocorre, ou seja, o mecanismo de trauma. Um joelho fixo ao solo e a pessoa fazendo um movimento giratório, o joelho vira para dentro em rotação interna do fêmur sobre a tíbia e o ligamento se estica, podendo romper. Outro mecanismo possível é o rompimento em hiperextensão do joelho, que pode acontecer quando a gente dá um chute no ar, ao vento, ou quando a gente força a perna para trás, caindo ao solo, né? E isso acaba fazendo com que
a perna estique e vá um pouquinho para frente e o ligamento possa se romper. Então esses são os principais fatores anatômicos, os principais fatores de risco e o mecanismo de trauma do ligamento cruzado anterior. Esse foi o primeiro vídeo aí de uma série de vídeos do ligamento. Acompanhem a gente para saber mais informações. Muito obrigado e até breve.